Hoje falaremos sobre o neoconstitucionalismo, que é uma nova leitura do constitucionalismo. Tema controverso e polêmico, tanto no título quanto no conteúdo. Para explicar o que é o neoconstitucionalismo, precisamos dar uma pincelada sobre o que é o constitucionalismo. Segundo José Joaquim Gomes Canutilho, representa uma técnica específica da limitação do poder com fins garantísticos, que se originou a partir das revoluções norte-americana e francesa. A independência dos Estados Unidos da América culminou no parto de sua Constituição em 28 de setembro de 1787, ao passo que a Revolução Francesa na Constituição Francesa, em 3 de setembro de 1791. As duas originaram um movimento político-jurídico denominado constitucionalismo. Enquanto a Constituição norte-americana foi antecedida pela Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 12 de junho de 1776, embora só tenha incorporado direitos em seu texto com a ratificação de 10 emendas em 1791, a Constituição Francesa foi antecedida pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, e a ela se refere em seu preâmbulo. Ambas constituem um texto único, escrito, produzido em determinado momento histórico por um órgão, o poder constituinte, para isso determinado. Explicado resumidamente o constitucionalismo, vamos passar então ao nosso tema, o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo aparece baseado no núcleo constitucionalista, a supremacia constitucional. Foi inicialmente apresentada por Alexander Hamilton. A Constituição é uma lei fundamental, superior a todas as demais normas. A partir dessa premissa, Hamilton propõe a judicial review, assentada num silogismo. Se a Constituição é uma lei suprema e cabe ao judiciário interpretar as leis e resolver os conflitos entre uma lei superior e outra inferior, cabe ao judiciário invalidar as normas contrárias à Constituição. John Marshall acolheu essa teoria no voto proferido no caso Marbury versus Madison, em 1803, consagrando o chamado modelo difuso de controle de constitucionalidade, em que cada juiz é competente para invalidar uma norma contrária à Constituição. A Constituição inicialmente foi criada para a oposição política da liberdade, mas após a Segunda Guerra Mundial, quando o positivismo sofreu um revés devido ao nazismo, ela passou a conter um extenso rol de garantias e direitos fundamentais, passando a exercer controle sobre o abuso de poder do Estado. É a introdução do neoconstitucionalismo. Muitas constituições passaram a garantir não só direitos fundamentais, mas também direitos individuais, políticos e sociais. É o caráter dirigente da Constituição. Susana Pozzola utilizou-se da nomenclatura pela primeira vez na conferência ministrada no 18º Congresso Mundial de Filosofia Jurídica e Social em 1997, na cidade de Buenos Aires, para referir-se a um grupo de filósofos que compartem um peculiar modo de acercar-se ao direito. Em particular, Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky e Carlos Santiago Lima. Enunciando a palavra Mauro Bauer, se considera o primeiro a propor um conceito. Trata-se, segundo ele, de uma teoria do direito intermediária ao justnaturalismo e ao positivismo jurídico, segundo a qual haveria uma conexão necessária entre o direito e a moral no Estado constitucional. Posteriormente, Bauer critica sua própria proposta, considerando-a defeituosa em dois sentidos. Somente Alexy e Ninon falam expressamente da conexão necessária, e ambos não restringem ao Estado constitucional. Conclui, então, que o rótulo é uma etiqueta para indicar teses com nomes diferentes sustentadas por autores diversos. Comanducci classifica o neoconstitucionalismo em teórico, caracterizado por uma Constituição invasora, em que há um catálogo de direitos fundamentais, do qual se extrai regras e princípios, submetidos a uma peculiar interpretação e aplicação, tendo em vista a interpretação e aplicação das leis. Em ideológico, caracterizado pela assunção da garantia dos direitos fundamentais como objetivo principal, sendo que a obediência ao direito só é justificada na medida em que concretiza os valores associados aos referidos direitos, colocando em segundo plano o objetivo próprio do constitucionalismo de limitação do poder.
em metodológico caracterizado pela conexão necessária entre o direito e a moral. Como vimos, já é visível uma importante diferença entre o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Enquanto o primeiro é positivista, o segundo tem uma ligação direta entre os princípios e a norma. Aqueles deixam de ser uma inspiração para a norma e passam a ser a própria norma. O neoconstitucionalismo é uma reação ao constitucionalismo. A norma passa a ser interpretada pelo juiz, que deverá ponderar entre o princípio e a regra, para então aplicar o direito. O princípio no neoconstitucionalismo é a contraposição à regra jurídica. Uma vez havendo a interpretação contrária à regra, após a ponderação entre a regra e o princípio, em determinado caso concreto, todos os casos posteriores deverão seguir essa nova interpretação, a menos que tenha sido equivocada. É a jurisprudência. Segundo o juiz-filósofo mexicano Luis Recasas Siches, a lógica formal é incompatível com o direito. Este é uma questão de lógica material, não de lógica do racional, diz ele, mas de lógica do razoável, significando que a aplicabilidade do direito é pela ponderação dos valores infringidos. A partir de um caso concreto, avalia-se o peso do princípio em relação à aplicação da regra. Se a regra contraria o princípio e o judiciário entende que o peso é desproporcional, aquela é modificada. A partir do momento que se vincula a norma à ponderação, o direito aproxima-se da moral. Enquanto no constitucionalismo havia uma separação entre o direito e a moral, o ser e o dever ser, no neoconstitucionalismo essa separação deixa de existir. Antes do neoconstitucionalismo, a moral representada pelos princípios liga-se intrinsecamente às normas. Eles são normas. Vimos então que no neoconstitucionalismo não há respeito às regras normativas elaboradas pelo legislativo. A partir da interpretação do juiz, pode-se mesmo ser contrário ao que especifica a lei. Isso gerou a chamada insegurança jurídica, que significa que mesmo que exista uma lei vigente e em vigor, isso não é garantia de que será aplicada. Dependerá da vontade do juiz de concordar ou não com a norma jurídica aplicada a um fato. Temos então que em um sistema democrático que elege seu legislativo, portanto, representando a vontade do povo, há uma descaracterização da democracia no neoconstitucionalismo, pois o juiz modifica as leis de acordo com suas crenças e seu entendimento. Deixa de ser o governo das leis para ser o governo dos juízes. Assim como o positivismo não é adequado, vimos claramente na Alemanha com o nazismo, em que as leis de extermínio estavam vigentes, também não é o neoconstitucionalismo, pois tira do legislativo, que é a vontade da maioria, a verdadeira democracia, deixando-nos à mercê do entendimento de uma só pessoa, que não foi eleita. A aplicação ou não da norma, assim como a sua modificação, muitas vezes contrária ao que diz a própria lei. Certamente, caminharemos para um meio termo entre o positivismo e o neoconstitucionalismo, talvez voltando à garantia que as normas jurídicas serão aplicadas, mas que tragam materialmente um respeito aos princípios.